mais de 50% das mulheres podem ser atingidas pela disfunção sexual, que é chamada de anorgasmia. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Leonara Abiorana. É isso mesmo, né? Isso, bom dia. Bom dia, bem-vinda mais uma vez. Eu estou aqui com uma lista que, se a gente for ficar para conversar sobre esse assunto, a gente vai até as 2, 3 horas da tarde. Todo mundo tem suas duvidazinhas, né? Muito bacana falar sobre sexualidade. E a anorgasmia é um caso que acontece muito, né? O que é a anorgasmia? É a demora ou a ausência do orgasmo, né? E o que causa? Tem várias causas. Geralmente é emocional, né? Ela tem um bloqueio e aí essa anorgasmia pode ser primária, que é quando ela teve desde a primeira relação sexual, ou secundária, que aconteceu por algum outro motivo. E por que atinge tantas mulheres, por exemplo? Olha... Porque a gente sabe, como eu falei, é de todas as idades, né? Não é apenas a mulher mais madura, mas, digamos, aquela que está iniciando na vida sexual, ela também pode ter esse tipo de problema, ou não? Tem, sim. Inclusive, a maioria das meninas que tem a primeira relação sexual não sente orgasmo, né? Por quê? Nossa fisiologia é diferente do homem, né? A mulher, a resposta sexual, ela precisa ser trabalhada, né? Para ela ficar excitada e ter orgasmo. Então, o que acontece? A maioria, por que acontece isso? É por causa da falta de conhecimento do próprio corpo. Uma menina, ela ainda não conhece o corpo. Mas isso também acontece com a maioria das mulheres, né? Então, assim, principalmente aquela que teve uma educação sexual repressora, né? E aí que sexo é sujo, é pecado, e aí ela vai levar isso para a relação sexual dela. Então as causas, por exemplo, não é apenas o psicológico, existem outras causas que podem levar a mulher a ter esse tipo de disfunção. Esse bloqueio emocional é consequência desses pensamentos disfuncionais. Ela passa a acreditar que isso é verdade. E aí tem que ser trabalhado, né? Esses bloqueios emocionais dela. E também, às vezes, é o medo, né? Medo de engravidar, medo de se entregar na relação, medo de dizer o que gosta. Tem vários medos que deixam ela tensa. E a falta de concentração, ela não vai ter orgasmo. E de que forma o parceiro, o esposo, o namorado, enfim, pode ajudar nesse caso? Ótima pergunta. A vocês, homens que estão olhando, assistindo o programa, a maioria dos homens acham que ser bom no relacionamento sexual é aquele que faz rápido, de jeito nenhum. Ou 2, 3 na noite, né? 2, 3, não é quantidade, é qualidade, né? Depois do advento da pílula anticoncepcional, o sexo deixou de ser só para procriar. E aí a mulher passou a buscar o prazer. E aí a autocobrança para sentir esse prazer e a do parceiro, né? Que aí ele também tem que ser bom. Bom como? Nas preliminares. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do tratamento, depois a gente tem um monte de dúvidas aqui de telespectadores. Então, quais são os tratamentos existentes hoje para esse tipo de problema? O tratamento, geralmente, se for emocional, a gente trabalha, né, faz a terapia sexual nessa pessoa. Essa é uma coisa que eu queria salientar, que às vezes a pessoa não sente orgasmo uma vez perdida, não significa que ela tenha anorgasmia, tá? Então, assim, para ser anorgasmia, precisa ser recorrente, ou seja, que seja frequente todas as vezes. Não é que aconteceu uma vez ou duas que já está com problema. Não é ocasional, né? Então, assim, por exemplo, se ela está transando aqui, o marido o bebê chora e ela não teve, não significa que ela tem anorgasmia, tá? É situacional. É diferente. Então hoje precisava ter um acompanhamento de psicólogos para poder, sei lá, dar uma relaxada, né, nesse caso, e até algum tipo de medicamento. Medicamento quando o nível de ansiedade está muito alto, né? Aí entra, mas geralmente é trabalhado com o terapeuta sexual,
né? E todos esses bloqueios, né? Tanto trabalhar com a cognição como o comportamento da pessoa. Pronto, eu tenho essa telespectadora, ela não quis se identificar, é a primeira. Ela disse que tem 40 anos, mas tem relações sexuais desde os 18 anos e disse que nunca, pelo menos que ela lembre, assim, nunca sentiu o orgasmo. E aí? É aquilo que eu falei, né? Que é a anorgasmia primária, né? Então, assim, é muito comum. Sabe por que acontece isso? Pela falta de contato com o próprio corpo. Então, você precisa conhecer o seu corpo, as zonas erógenas do corpo, as zonas de prazer para passar para o seu parceiro, né? Para ser estimulado. Então, precisa conhecer o corpo. A gente tem mais outra pergunta. Tem como colocar, Nara, para a gente? A Daniela, ela pergunta como detectar se uma pessoa tem esse problema. Então, a gente terminou falando um pouco sobre isso. Foi. Né? Que não tem que ser recorrente, né? Não pode ser situacional. Vamos para a próxima. Mito ou verdade? Essa daqui eu tenho aqui. Mito ou verdade? Essa é bem interessante. Ela pergunta, existe a possibilidade da mulher morrer em decorrência do orgasmo contínuo, pois já tiveram vários registros, inclusive aqui no Brasil. Isso é verdade mesmo? A pessoa pode morrer de orgasmo? Pode, como pode morrer de qualquer outra coisa, desde que não do orgasmo, mas por consequência de a coisa que ela tem, tipo um problema cardíaco que ela nem sabia, né? Não pelo orgasmo em si. As pessoas fantasiam muito, né, em cima do orgasmo. Não é assim. Deixa eu ver aqui, tem outra. Essa daqui tá complicada aqui para perguntar agora, mas eu terminei perguntando também, é parecida, como os maridos eles podem ajudar as esposas que têm dificuldades em chegarem ao orgasmo. Foi mais ou menos a pergunta que eu fiz. Mulheres que se ajudam, tem mais facilidade para chegar ao orgasmo. A gente não falar aqui o nome agora, quase meio-dia, então perto de terminar, que se masturbam. Sim. Tem mais facilidade para... Com certeza, porque ela vai saber tocar o seu próprio corpo, saber as zonas erógenas, como eu falei agora dessa outra, né, pessoa que perguntou, e aí ela vai poder dizer para o parceiro. Porque o parceiro, ele tem que saber. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes. Eu digo, olha, você tem que saber. É tão importante você saber o mapeamento do corpo da sua mulher como o endereço e o nome dela. Senão, como é que você vai dar prazer para sua mulher? Não então, vai. Isso é verdade. Né? Então, muito obrigado. A gente combina já numa outra semana para trazer mais um outro tema que você também pode sugerir e já mandar sua dúvida para a gente. Tem as redes sociais, tem o nosso e-mail que é o tudodebom@tvalagoas.com.br. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. É sempre bom estar aqui com vocês. Prometo que vou passar aqui todas as perguntas, já estão aqui. Depois ela responde tudo para a gente. Tá, joia.